Qual a importância e futuro do petróleo no mundo e sua participação na matriz energética? Matriz energética Olha, brasileira ou mundial? Mundial, global. olha, eu acho que, como você falou, o mundo passou por muitas mudanças aí nos últimos anos, né? Uma característica do petróleo é que ele é um produto, né? Ele é uma commodity que tem muita volatilidade, né? E a volatilidade dele está ligada à questão de oferta e demanda, como toda commodity, né? Mas o petróleo é a commodity mais sensível a questões geopolíticas, né? A guerras, pandemias, atentados terroristas, né? Então, isso a gente vê ao longo da história do petróleo, né? O petróleo foi a grande energia do século XX, né? E continua sendo. Eu acho que o mundo vai depender de petróleo, né, por muito tempo. E a guerra, a pandemia, a guerra mostrou isso de uma maneira muito clara, né? Como você bem disse, na pandemia, em abril de 2020, o barril chegou a $20. E naquele momento, a Rússia, né, mais a OPEP, né, que criaram a tal da OPEP+, eles se juntaram com grandes produtores de petróleo, fizeram uma política de cotas, né, de produção, né, e quando veio a vacina, o preço do petróleo começou a voltar a subir, porque a vacina trouxe de volta, acabou com os lockdowns, né, e trouxe de volta um crescimento econômico. E sempre que a economia cresce, você precisa de energia, né? Você não cresce sem energia, né? Então, se reparou ali que o petróleo, quer dizer, era uma energia que tinha sido muito demonizada antes da pandemia, né? Demonizada pelos ambientalistas, dizendo, não, temos que acabar com o consumo de petróleo, porque o petróleo afeta a questão do aquecimento do planeta. E aí você não tinha uma oferta suficiente, a demanda cresceu, o preço começou a subir. Então, antes da guerra começar, em fevereiro desse ano, o barril já estava a $80, $85, ele estava numa trajetória de crescimento. Quando vem a guerra faz o petróleo ir para mais de $100. Né? Por quê? Porque aí você começou a reparar, né, que a Rússia, que está envolvida diretamente na guerra, né, o segundo maior produtor de petróleo, de gás natural, né, começaram algumas sanções e começou o receio, então, de você não ter petróleo e gás suficiente para atender os países, né? E o grande exemplo do erro de política energética, de ter demonizado muito rápido o combustível fóssil, é a Europa, né? A Europa decidiu fazer uma transição muito rápida, né? Transição energética não se faz em dias, se faz em décadas. A gente já viveu outras transições energéticas, da lenha para o carvão mineral, na Revolução Industrial Francesa, o carvão para o petróleo, agora está vivendo outra. Só quer dizer que eles olharam demais para a questão da transição e esqueceram da questão da segurança de energia. Então, a Europa hoje está numa situação complicada, porque as energias renováveis, elas têm ainda um problema tecnológico, que é a questão da intermitência. Você só gera com vento quando venta, com sol quando faz sol, com hidrelétrica quando chove, né? E eles, para se redearem dessa intermitência, a União Europeia resolveu, quer dizer, eleger o gás e o gás russo. Então, hoje a Europa depende de 50% do gás russo. Por que ela elegeu o gás? Porque também há algum tempo o gás natural vem sendo olhado como a chamada energia da transição energética. O gás natural é um fóssil, como o petróleo, como o carvão mineral, mas é o fóssil mais limpo de todos. E também nos últimos anos, por razões tecnológicas, você aumentou muito a oferta de gás natural no mundo para que ele se transformasse na energia da transição. Então, antigamente, para você consumir gás, você precisava de gasoduto. Agora não, você criou a tecnologia da liquefação, né? Então reservas de gás que não eram economicamente viáveis, por exemplo, na África, passaram a ser. Você vai lá, você constrói uma unidade de liquefação de gás, você transforma o gás em líquido, bota no navio, leva para o país consumidor, o barco para num terminal de regasificação, ele é regasificado outra vez ou consumido na forma líquida. Isso aumentou muito a oferta de gás e, consequentemente, reduziu o preço. E outro efeito que mudou a cara do gás no mundo foi a exploração de shale gas nos Estados Unidos, né? O shale gas é uma tecnologia onde você faz um fracking, como os americanos falam, eles perfuram uma rocha e dessa rocha eles tiram gás natural. O gás natural que eles encontraram nessa tecnologia de fracking e criando o shale gas é tão grande que os Estados Unidos conseguiu voltar a ser o maior produtor de gás natural do mundo. Então, a Europa
quer dizer, adotou o gás. Isso quer dizer que ficou refém da Rússia. Então, hoje a Europa está numa situação complicadíssima, porque ela pode ter racionamentos de energia no inverno se o Putin resolver não mandar o gás que ele sempre mandou. E energia, você não muda de fornecedor da noite para o dia, você demora. Para a Europa trazer o gás dos Estados Unidos ou de outro país, precisa construir mais terminais, e isso demora 2, 3 anos para acontecer. Então, é uma situação muito grave que a Europa pode passar nesse inverno que vai desse ano. Lembra que a guerra começou no final do inverno do ano passado, foi em fevereiro, então você não teve tanto problema de frio, né? Mas mesmo assim, quer dizer, hoje a situação é essa. A própria presidente da União Europeia, ela está dizendo, né, que, propondo, aliás, na semana passada, um corte de consumo de gás nos países membros da Comunidade Europeia de 15% entre agosto desse ano e março, abril do ano que vem, o que na realidade ela está propondo um racionamento. Estou dizendo tudo isso para te responder dizendo o seguinte: eu acho que a pandemia e a guerra muda, né, a lógica, né, das políticas energéticas mundiais. Quer dizer, agora vem para a mesa a questão da segurança energética junto com a transição. Então, temos que ter transição energética, sim, temos que nos continuar preocupados com a questão climática, mas nós temos também que entender que o mundo não pode ficar sem energia. Sem energia, o mundo não anda, não gera emprego, o PIB dos países não cresce. Então, isso vai fazer com que o petróleo, né, continue sendo muito importante, o gás natural e o próprio carvão, por algum tempo maior do que as pessoas imaginavam. Né? Por quê? Porque são os combustíveis fósseis, junto com a energia nuclear, né, que traz segurança de abastecimento. E hoje a Alemanha provavelmente está muito arrependida de ter descomissionado, paralisado usinas nucleares e agora estão querendo voltar a ligar, né, e as próprias térmicas a carvão. Então a pressa, o assodamento em fazer a transição energética causou, quer dizer, muito mais estrago do que benefício para os países, em particular para a Comunidade Econômica Europeia.